Olá, seja muito bem-vindo ao canal Acredite e Ore. Este é o quadro Resumindo a Palavra, um espaço feito para você que quer entender a Bíblia de forma simples, direta e com linguagem acessível, mesmo com a correria do dia a dia. Hoje vamos juntos mergulhar num dos livros mais poderosos da Bíblia, o livro de Êxodo. Aqui veremos a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, a liderança de Moisés e o nascimento de uma nova identidade, a do povo escolhido de Deus. Então se ajeita aí, abre o coração e vem com a gente nessa jornada. Você vai entender o livro de Êxodo de um jeito como nunca viu antes. O livro de Êxodo começa com uma mudança drástica no destino do povo de Israel. Depois da morte de José, aquele mesmo que havia sido governador no Egito, um novo faraó assume o trono. Esse novo governante não conhecia José, nem reconhecia o bem que ele havia feito para o Egito no passado. Ao perceber que os israelitas estavam se multiplicando muito, esse faraó começou a ver o povo como uma ameaça. Ele pensou, se eles continuarem crescendo assim, podem se unir aos nossos inimigos e nos vencer. E foi aí que decidiu escravizar os hebreus. A escravidão foi dura. O povo de Israel era forçado a trabalhar sem descanso, construindo cidades, carregando materiais pesados, sendo humilhado dia e noite, mas mesmo assim eles continuavam crescendo. Isso irritava ainda mais o faraó, que mandou matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. Em meio a esse tempo difícil, nasceu um bebê especial, Moisés. Sua mãe, para protegê-lo, o escondeu por 3 meses. Quando não dava mais para esconder, teve uma ideia. Colocou o bebê dentro de um cesto feito de junco e o deixou flutuando no rio Nilo. Mas aquilo não era abandono, era um ato de fé. Ela confiava que Deus cuidaria dele. E cuidou. A filha do faraó encontrou o cesto com Moisés e decidiu criá-lo como seu próprio filho. E olha que incrível, a própria mãe de Moisés foi chamada para amamentá-lo e cuidar dele nos primeiros anos. Ou seja, Deus manteve a criança com sua mãe até que ele estivesse pronto para viver no palácio. Moisés cresceu como um príncipe do Egito, com todo o conforto e ensino daquela cultura. Mas no coração, ele sabia quem era. Sabia que pertencia ao povo hebreu. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés se revolta e mata o agressor. E com medo das consequências, foge para o deserto de Midian. Lá, Moisés começa uma nova vida. Se casa com Zipora, tem um filho e passa a cuidar das ovelhas de seu sogro. Durante anos vive tranquilo, longe de tudo. Mas Deus ainda tinha um plano grandioso para ele. O tempo da libertação estava chegando. Depois de anos vivendo no deserto de Midian, cuidando das ovelhas, Moisés pensava que sua vida estava resolvida. Mas Deus tinha outros planos. Um dia, enquanto caminhava pelo Monte Horebe, Moisés viu algo diferente. Uma sarça em chamas. O mais curioso era que o arbusto pegava fogo, mas não se consumia. Aquilo chamou a atenção. Quando Moisés se aproximou, ele ouviu a voz de Deus o chamando. Moisés! Moisés! E Deus disse, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Ali começou um dos momentos mais marcantes da história da Bíblia. Deus falou com Moisés e revelou que tinha ouvido o clamor do povo de Israel, que sofria como escravo no Egito. E então veio a missão. Vá até Faraó e diga a ele que liberte o meu povo. Moisés ficou assustado. Ele se sentia incapaz, cheio de dúvidas. Perguntou, quem sou eu para fazer isso? E Deus respondeu com uma promessa poderosa. Eu estarei com você. Moisés ainda tentou argumentar, disse que ninguém acreditaria nele, que nem sabia falar bem. Mas Deus, com paciência, mostrou sinais milagrosos. O cajado que virava cobra, a mão que ficava leprosa e depois era curada, e ainda disse que Arão, irmão de Moisés, falaria por ele. Diante de tudo isso, Moisés não tinha mais desculpas. Deus tinha chamado, capacitado e garantido sua presença. E é importante lembrar, Deus não chama os prontos, Ele prepara os chamados. Moisés não era perfeito, mas Deus o escolheu mesmo assim.
E isso mostra como Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Com coragem renovada, Moisés voltou para o Egito, agora não como fugitivo, mas como enviado de Deus. O plano estava em movimento, a libertação estava próxima. Moisés retorna ao Egito obedecendo ao chamado de Deus. Ao seu lado está seu irmão Arão, que seria a sua voz diante do faraó. Eles sabiam que não seria fácil, mas estavam prontos para cumprir a missão. A primeira coisa que Moisés faz é ir até o faraó e declarar: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir." Mas o faraó não leva a sério. Ele não conhecia o Deus dos hebreus e não via razão para obedecer. Na verdade, ficou irritado com o pedido e aumentou ainda mais o peso do trabalho do povo, tornando a vida dos israelitas ainda mais difícil. O povo começou a reclamar. Estavam cansados, sofrendo mais do que antes. Moisés também ficou desanimado. Mas Deus reafirmou a sua promessa: "Com mão forte eu libertarei o meu povo. Faraó saberá que eu sou o Senhor." Foi então que começaram as famosas 10 pragas do Egito, cada uma demonstrando o poder de Deus e desafiando os deuses falsos dos egípcios. 1. Águas em sangue. O rio Nilo se transforma em sangue e tudo morre. 2. Rãs. Invadem casas, camas, panelas e o palácio. 3. Piolhos. Cobrem homens e animais. 4. Moscas. Enxames invadem o Egito, menos na terra onde viviam os hebreus. 5. Doença nos animais. O gado egípcio morre, mas o dos hebreus permanece vivo. 6. Úlceras. Feridas dolorosas surgem nas pessoas e nos animais. 7. Chuva de pedras. Granizo. Destrói plantações e casas. 8. Gafanhotos. Devoram tudo o que sobrou. 9. Trevas. 3 dias de escuridão total cobrem o Egito, menos na terra de Gósen onde estavam os hebreus. Mesmo diante de tudo isso, Faraó continuava com o coração endurecido. Ele não queria libertar o povo. Ele até dizia que ia deixar o povo ir, mas sempre voltava atrás. Moisés seguia firme, confiando em Deus, esperando o momento certo. E esse momento estava prestes a chegar. A libertação estava próxima, mas antes dela viria a praga mais impactante de todas. Depois de 9 pragas, o faraó continuava com o coração endurecido. Ele não queria libertar o povo. Então Deus anunciou a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Essa praga seria tão impactante que o Egito inteiro sentiria sua dor. O anjo do Senhor passaria por todo o país e em cada casa egípcia morreria o filho mais velho, inclusive o do próprio faraó. Mas Deus também mostrou uma forma de proteção para o seu povo. Deus instituiu pela primeira vez a Páscoa. Ele deu orientações claras. Cada família hebraica deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e passar o sangue dele nos batentes das portas. Dentro das casas, deveriam assar o cordeiro, comer com pães sem fermento e ervas amargas, todos vestidos e prontos para partir. Essa noite seria especial. O sangue nas portas serviria como um sinal. Quando o anjo da morte passasse, pularia ou passaria por cima das casas com sangue. Por isso o nome Páscoa, que significa passagem. E assim, os filhos dos hebreus seriam preservados. E foi exatamente o que aconteceu. À meia-noite, a praga caiu sobre o Egito. De repente, gritos de dor ecoaram por todo o país. Em todas as famílias egípcias, inclusive na casa do faraó, o primogênito morreu. Mas entre os hebreus, nenhum foi tocado. Finalmente, o faraó se rendeu. No meio da madrugada, chamou Moisés e disse: "Levem o seu povo e vão embora. Vão adorar o Deus de vocês." Assim, os israelitas saíram do Egito. Eles não saíram com pressa e mãos vazias. Pelo contrário, os egípcios deram ouro, prata e roupas para que fossem embora logo. Depois de mais de 400 anos, o povo de Deus estava livre. Esse momento marca o nascimento de uma nova identidade.
Deus não estava apenas libertando um povo, estava formando uma nação. E essa libertação se tornaria o evento mais lembrado da história de Israel até os dias de Jesus. O povo de Israel finalmente deixa o Egito. É um momento histórico. Estima-se que 500.000 pessoas partiram juntas, famílias inteiras, com animais, pertences, esperança e fé. Mas mesmo com a libertação autorizada, Deus não os levou pelo caminho mais curto. Em vez disso, guiou o povo por uma rota diferente, mais longa, para evitar conflitos com outros povos e fortalecer a fé deles. Durante o trajeto, Deus ia à frente, guiando o povo de forma sobrenatural. De dia, aparecia como uma coluna de nuvem, dando sombra e direção. À noite, era uma coluna de fogo, iluminando o caminho e mostrando que ele estava presente em todo o tempo. Enquanto caminhavam, o faraó se arrependeu de tê-los deixado ir. Ele reuniu seu exército, carros, cavalos e soldados, e partiu em perseguição. E então, aconteceu o que parecia o fim. Os israelitas ficaram presos entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. O povo entrou em pânico. Começaram a reclamar com Moisés, dizendo que preferiam ter morrido no Egito. Mas Moisés, firme, declarou: "Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje." Deus ordenou que Moisés levantasse o cajado sobre o mar. E então as águas se abriram, um milagre impressionante. O mar se dividiu, formando um caminho de terra seca no meio das águas. O povo atravessou em segurança, e quando os egípcios tentaram seguir, Deus confundiu o exército deles. Assim que os israelitas terminaram de atravessar, as águas voltaram ao normal e os egípcios foram engolidos pelas ondas. Do outro lado, em terra firme, o povo celebrou com cânticos, danças, instrumentos. A libertação era real e Deus havia mostrado que nenhum inimigo é forte demais quando ele está conosco. Esse episódio não é apenas uma história de fuga. É um lembrete de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus abre caminhos onde não há saída. Depois da travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel inicia sua jornada pelo deserto rumo à Terra Prometida. Estão livres da escravidão, mas agora enfrentam um novo desafio: aprender a confiar plenamente em Deus no meio da escassez. Logo nos primeiros dias de caminhada, surgem reclamações. O povo sente sede, mas as águas que encontram são amargas. Moisés clama ao Senhor, e Deus mostra uma árvore que, ao ser lançada na água, a torna doce e própria para beber. Isso mostra que, mesmo no deserto, Deus provê. Depois vem a fome, e mais uma vez o povo murmura, dizendo que era melhor ter ficado no Egito, onde havia comida. Mesmo com as reclamações, Deus age com misericórdia e envia maná do céu, um pão fino e doce que aparecia todas as manhãs. E à noite envia codornizes, pequenas aves para alimentar o povo com carne. Deus também dá instruções para que o povo colete apenas o necessário para cada dia, ensinando-os a depender diariamente dele. No sexto dia, deviam colher o dobro, porque no sétimo, o sábado, ninguém deveria trabalhar, pois seria um dia de descanso. A caminhada continua, e outra necessidade surge. Novamente falta água. O povo se revolta e pressiona Moisés. Deus manda que ele bata com o cajado em uma rocha e água jorra em abundância. Milagre após milagre, o Senhor vai cuidando de cada detalhe. Mas não foram apenas dificuldades naturais que surgiram. Em certo momento, o povo é atacado por um inimigo, os amalequitas. Moisés sobe a um monte e, enquanto ele mantém os braços levantados, o povo vence a batalha. Quando se cansa, Arão e Hur sustentam seus braços e o povo prevalece. Isso mostra que a vitória vem quando confiamos e permanecemos firmes na presença de Deus juntos. Essa parte da jornada é marcada por altos e baixos, murmúrios, milagres, provisões, guerras e fé. Deus estava ensinando o seu povo a confiar, depender e obedecer. Mesmo com fraquezas, o Senhor permanecia presente, mostrando que a liberdade é um processo e não apenas um momento. Depois de muitos dias de caminhada pelo deserto, o povo de Israel chega ao Monte Sinai.
local onde Deus escolheria se revelar de maneira direta. Esse é um dos momentos mais importantes de toda a história bíblica. O povo liberto agora se prepara para ouvir a voz de Deus e receber as suas leis. Deus chama Moisés ao topo do monte e faz um convite a todo o povo. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu povo especial, uma nação santa. O povo responde com entusiasmo: faremos tudo o que o Senhor mandar. Então, começa uma preparação espiritual. Deus pede que todos se purifiquem, lavem suas roupas e estejam prontos, pois no terceiro dia ele falaria com eles diretamente. Na manhã do terceiro dia, algo extraordinário acontece. Trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem cobre o monte e o som de uma trombeta ecoa fortemente. O povo treme. Moisés sobe o monte envolto em fogo e fumaça, enquanto o povo assiste de longe, tomado pelo temor. É ali que Deus entrega os 10 mandamentos, uma lista clara de princípios que iriam guiar o relacionamento entre Deus e os homens e entre os próprios homens. 1. Não terás outros deuses além de mim. 2. Não farás imagens para adorar. 3. Não usarás o nome de Deus em vão. 4. Guardarás o sábado como dia santo. 5. Honrarás teu pai e tua mãe. 6. Não matarás. 7. Não cometerás adultério. 8. Não furtarás. 9. Não dirás falso testemunho. 10. Não cobiçarás o que é do próximo. Esses mandamentos revelam o caráter de Deus e como Ele deseja que seu povo viva. São a base da justiça, da moral e da comunhão com o Criador. Depois de ouvir tudo isso, o povo ficou assustado e pediu que apenas Moisés falasse com Deus dali em diante, pois tinham medo da presença direta do Senhor. Moisés, então, continuaria sendo um mediador entre Deus e o povo, recebendo instruções, leis e revelações que organizariam a vida daquela nova nação. O Monte Sinai não foi apenas o lugar da entrega da lei. Foi o lugar onde o povo conheceu a santidade de Deus e entendeu que ser livre não é fazer o que quiser, mas viver sob a direção de um Deus que ama, ensina e guia. Enquanto o povo permanecia acampado ao pé do Monte Sinai, Deus continuava revelando instruções detalhadas a Moisés. Entre elas, uma das mais importantes foi a construção de um lugar especial, o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda móvel, um tipo de templo portátil, onde a presença de Deus estaria habitando no meio do povo. Deus disse a Moisés: façam um santuário para mim, e habitarei no meio deles. Tudo foi planejado nos mínimos detalhes por Deus, medidas exatas, materiais específicos, posições corretas, e não era qualquer material. O povo foi convidado a trazer ofertas voluntárias: ouro, prata, tecidos finos, madeira de acácia, peles de animais e pedras preciosas, tudo para a construção do sagrado. Deus também escolheu homens capacitados como Bezalel e Aholiabe, cheios do Espírito Santo, para liderar a obra. O tabernáculo teria diversos elementos simbólicos: a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, com os 10 mandamentos guardados dentro; a mesa dos pães da proposição, representando o sustento contínuo de Deus; candelabro de ouro, que iluminava continuamente o lugar santo; altar do incenso, onde se ofereciam orações a Deus; altar dos holocaustos, onde sacrifícios pelos pecados eram feitos; bacia de bronze para a purificação dos sacerdotes. O tabernáculo era dividido em 3 áreas: o átrio externo, o lugar santo e o santo dos santos. Somente o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos, e somente uma vez por ano, no dia da expiação. Tudo isso apontava para algo muito maior: a comunhão entre Deus e o ser humano. Mesmo sendo um Deus santo, ele desejava habitar entre o povo e guiar cada passo da sua caminhada. Essa parte de Êxodo nos mostra que a presença de Deus não era uma ideia distante. Ele queria estar perto, acessível, próximo. O tabernáculo era uma prova disso. Deus caminhava com o povo. E mais uma vez, vemos um princípio forte: Deus se importa com os detalhes. Cada peça, medida e função no tabernáculo tinha um significado.
Tudo isso preparava o povo para viver de maneira santa, alinhada com a vontade divina. Enquanto Moisés permanecia no Monte Sinai recebendo as instruções diretamente de Deus, o povo se impacientou. A ausência de Moisés durou 40 dias e essa espera gerou dúvida e ansiedade entre os israelitas. Eles se aproximaram de Arão, o irmão de Moisés, e pediram: "Faça para nós deuses que nos conduzam. Não sabemos o que aconteceu com Moisés?" Arão, cedendo pela pressão, pediu as joias de ouro do povo e moldou um bezerro de ouro. Em seguida, proclamou uma festa e o povo começou a adorá-lo, como se fosse o Deus que os havia tirado do Egito. Essa foi uma das maiores traições da história do povo de Deus. Eles haviam recebido os 10 mandamentos pouco tempo antes, onde o primeiro dizia: "Não terás outros deuses diante de mim." Lá no alto do monte, Deus viu tudo. Sua ira foi intensa e ele disse a Moisés que destruiria aquele povo rebelde e começaria uma nova nação a partir dele. Mas Moisés intercedeu. Com humildade, pediu misericórdia, lembrando a Deus das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Foi um momento profundo de oração e intercessão. E Deus ouviu. Ele decidiu não destruir o povo. Moisés desceu do monte com as 2 tábuas da lei nas mãos. Ao ver a idolatria com os próprios olhos, ficou furioso. Jogou as tábuas no chão e as quebrou. Em seguida, destruiu o bezerro de ouro, moendo-o até virar pó. Arão foi confrontado por sua atitude e os levitas se levantaram com firmeza para corrigir o erro do povo. Houve disciplina, houve choro, houve arrependimento. Mesmo assim, Deus permaneceu com eles. Moisés voltou a subir o monte e Deus reafirmou a aliança. Deu novamente as tábuas com os mandamentos e prometeu que sua presença continuaria com Israel. Essa parte de Êxodo nos mostra que mesmo quando falhamos, Deus está pronto a perdoar se houver arrependimento verdadeiro. Também nos ensina sobre liderança. Moisés foi firme, mas também compassivo. O bezerro de ouro revela uma verdade dura. O coração humano tem tendência à idolatria. Por isso, precisamos constantemente nos lembrar de quem Deus é, do que Ele já fez e renovar nosso compromisso com Ele. Depois de tudo que aconteceu, a libertação do Egito, os milagres no deserto, a entrega dos mandamentos, a construção do tabernáculo e até o episódio triste do bezerro de ouro, Deus permaneceu fiel. Ele não desistiu do seu povo. Com o perdão de Deus renovado e a aliança reafirmada, Moisés voltou ao acampamento com o rosto brilhando. Sim, literalmente. A glória de Deus havia tocado ele de tal forma que o rosto resplandecia e ele precisava usar um véu para falar com o povo. O povo então se dedicou à construção do tabernáculo com obediência e generosidade. Cada detalhe foi seguido à risca, conforme as instruções de Deus. Quando tudo ficou pronto, Moisés inspecionou a obra e tudo estava exatamente como o Senhor havia ordenado. Então, um momento poderoso acontece. A nuvem da presença de Deus cobre o tabernáculo e a glória do Senhor enche o lugar. Era a confirmação de que Deus estava ali presente, no meio do povo. Essa nuvem era visível a todos. Quando ela se levantava, o povo sabia que era hora de seguir viagem. Quando ela permanecia sobre o tabernáculo, todos acampavam e esperavam. Era como se Deus estivesse dizendo: "Eu guio, eu protejo, eu cuido, eu estou com vocês." O livro de Êxodo termina com essa imagem: um povo liberto, conduzido por Deus, vivendo sob a sua presença e aprendendo a caminhar segundo a sua vontade. Mais do que uma história de fuga da escravidão, Êxodo é uma história de transformação. De escravos a povo santo, de oprimidos a nação livre, de errantes a adoradores. E é também um convite para nós hoje: sair da escravidão do pecado, caminhar com Deus, obedecer a sua palavra e viver sob a sua presença. Se essa explicação te ajudou a entender melhor o livro de Êxodo, deixa seu like aqui no vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal Acredite e Ore, se inscreva agora mesmo. Toda semana tem conteúdo novo feito com carinho para te aproximar mais da palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa conhecer essa história linda da Bíblia.